Oi, oi, boa noite. Estamos aqui para mais um dia de lives do nosso circuito de lives da Semana da Consciência Negra. Houve uma pequena mudança de planos. Hoje estaremos fazendo mais uma live aqui no meu perfil, só que hoje será um pouquinho diferente. Hoje eu irei recepcionar duas maravilhosas que estarão fazendo parte desse bate-papo, que é a Rosângela Lopes e a Helena Lima. A Rosângela, ela é bacharela em Direito, Técnica Social e terapeuta. A Helena é nossa doutora psicóloga, escritora, e estará aqui conosco fazendo esse bate-papo. Eu estarei recepcionando as duas, tá? Hoje a palavra estará com elas, então vou ficar aqui junto com vocês assistindo essas maravilhosas que vieram aqui nesse perfil hoje dividir todo o conhecimento delas conosco. Lembrando que na Semana da Consciência Negra estamos trazendo em pauta do silenciamento ao protagonismo. Já começa a compartilhar aí com todos os seus amigos, todas as pessoas, tá bom? Bora fazer essa live bombar de visualizações hoje. Já vou convidá-las aqui. Enviei o convite para você, Rosângela, e para Helena também. Podem entrar. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Nossa, Rosângela. Oh, veio Olha, poderosa. estamos todas poderosas. Nossa Senhora. Hoje tá merecendo, né? Então, Nossa, que estamos aqui, arraso. as realezas. Adorei. Então, já fiz uma breve chamada, uma breve apresentação e vou agora passar a palavra para vocês, tá bom? E fiquem à vontade, a casa é de vocês. Obrigada, Dessa, pela oportunidade aí, carinho de nos receber. Então, Ró, como é que você tá? Menina, que poder, viu? Que coroa. Olha Isso só. no meu colar, ó. É o quê? Nem está aparecendo o meu colar, ó. Nossa, deixa eu que ver. lindo! Não tá Olha mesmo, que, não. olha que discreto. Gente, Super discreta, super básica. amei. Ai, Bem rainha mesmo. exato. Então, Só faltou a coroa. não, aqui, a coroa é aqui. Essa Eu coroa digo tá magnífica. A coroa de Andressa aquela que aí. nós fazemos Olha, juntos. olha, O olha o tamanho. black, olha o black de Dessa, olha aí. A minha coroa tá linda também. As rainhas maravilhosas. Oi, minha irmã aí, ó. Oi, Rose. Já chegou uma aqui, ó, para me prestigiar. Então, hoje a gente Enquanto tem esse tempo. vocês se apresentam aí, eu vou começar a compartilhar a live aqui com todo mundo, tá bom? Fiquem à Show de vontade. bola. Tá bom, obrigada, Dessa. Então, Ró, esse assunto magnífico, né? Como eu te chamo sempre. A Ró, gente, para quem não conhece, na intimidade chamo ela de magnífica. Vamos falar hoje, né, sobre esse tema tão gostoso de falar, tão importante também, né, no dia de hoje, ainda mais para a data, né, que comemoramos hoje da consciência negra. E o empoderamento, nada mais justo, né, de estar nessa pauta. A importância dele, né, para o nosso cotidiano. Me conta um pouquinho como foi a sua trajetória para esse empoderamento. Eu entendo que a minha trajetória, assim, eu comecei a ter consciência mesmo e sentir os resultados nos últimos anos, né? Ali, hoje eu tenho 48 anos, digo que ali a partir dos 40 eu comecei a realmente a perceber isso
como uma estrutura de empoderamento. Porque antes disso, eu acho que eu estava muito em luta, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul, ele é, né, historicamente um dos estados mais racistas do Brasil, né? Então, eu estava buscando conhecimento, processando tudo isso internamente, e acho que hoje eu realmente me sinto uma mulher empoderada, mas creio que é um caminho que tem que se percorrer, né? E acredito que eu me baseei muito na leitura de algumas autoras negras, né? Que as suas falas, as suas histórias, as suas escritas e narrativas vieram muito a calhar, assim, com o que eu estava passando, com o que eu estava pensando, e eu via que outras mulheres pensavam assim como eu, né? Como Djamila Ribeiro, Carla Cutirene, que eu gosto muito de ler, Sueli Carneiro, né? A Ana Maria Gonçalves, então, e tantas outras que a gente tem, né? A Carolina de Jesus, né? Então, temos tantos materiais hoje, vídeos, né, que nos possibilitam essa conexão, né, entre nós, mulheres pretas, e que acaba se tornando um espaço de nutrição e de empoderamento, né? Perfeito. Eu vejo o empoderamento como uma base, né, para que a gente possa lidar com tudo que acontece no entorno do racismo. A gente nunca vai estar livre dele, né, por conta da nossa pele, né, da nossa característica. Então, só por sermos diferentes no sentido étnico, né, somos limitados por tantas esferas. Mas se a gente tiver o conhecimento e saber utilizá-lo, vamos conseguir penetrar, né? Vamos conseguir existir e não resistir apenas, né? Porque a gente parar de ficar só no embate, e a gente ocupar nosso espaço. Somos a maioria, né? Sim, Somos a grande maioria e ficamos no limbo por esse motivo, né? Também é um dos motivos que nos aprisiona, nos limita, é a falta desse empoderamento também. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nossa história, quando a gente sabe de onde vem, fica mais forte, né? A gente se sente mais empoderada. Que isso que é o empoderamento, é você se conhecer, você saber da sua história, né? Não é ser forte, né? Ser forte vem daí, do empoderar-se, né? De a gente saber dos nossos valores, saber da nossa potência, da nossa vulnerabilidade, e com isso a gente consegue transitar mais livremente, né? Mesmo sendo o tempo todo oprimido pelo sistema da branquitude, né? Então, a gente trazendo esse tema, eu acredito que a gente possa levar um pouquinho, né? A gente trouxe para o universo feminino, mas isso também engloba todos os seres humanos, né? Independente da raça, da etnia, do local que esteja, de onde nasceu, independente de qualquer coisa, o empoderamento é essencial, né? Nos dá essa força que todo mundo gosta de nos, de nos falar, né? Todo mundo fala assim, você é forte, mas por que eu sou forte? Né? Não é porque eu aguento tudo, é porque eu analiso, eu vejo se está de acordo com os meus valores, eu vejo se está dentro dos meus princípios, né? Se bate com a minha história. Então, isso me traz essa força que tantos outros nos vê, né? E eu me sinto forte por isso, né? Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu tenho esse conhecimento, eu sei quem eu sou. Então, mesmo que alguém me fale palavras, né, na intenção de me machucar, na intenção de me limitar, eu sei que eu sou, né? Então, ele vai chegar até a mim,
né? Mas não vai me destruir, não vai me derrubar. Então, acho que o empoderamento nos dá esse lugar, né, de poder. Me conte um pouquinho mais, você estava me falando mais cedo, né, que a gente estava trocando algumas ideias, algumas histórias, né, sobre o empoderamento. Conta aí um pouquinho para a gente, compartilha. Eu São tantas coisas assim, né? E que a gente pode perceber que nós somos atravessadas por multidimensões, né? Da onde se estrutura esse racismo. Então, muitas vezes, quando acontece aquele ato de racismo, tu já não sabe identificar, porque ele vem acompanhado, né, de tantas narrativas ali. E esse tempo eu estava conversando com um menino, né, que ele trabalha como Uber, e ele me relatou que tinha entrado no carro, né, uma passageira que ela tinha um odor muito forte, que ela exalava, um odor desagradável, muito intenso. E aí eu falei, de repente a pessoa tem alguma questão ali, né, dermatológica, nesse sentido. E nessa narrativa ele veio e me disse, mas ela nem era negra. Ai, que forte. Imagina, né? E aí assim, no primeiro momento eu fiquei muito chocada, assim, né, em ouvir isso, assim, de uma forma tão natural, sabe? E aí eu fui conversar, né, falar E que ele era uma pessoa preta. é uma pessoa que se entende como pardo, né? Também não se identifica como negro, se identifica como uma pessoa parda, né? Mas é oriunda, né, de uma família de pessoas negras que tem todo esse histórico de luta e de resistência, né? Mas mesmo já tendo tido contato com esse tema, né, ter morado numa comunidade periférica onde isso faz parte do cotidiano, ainda tem esse olhar, né, de uma sociedade que eu costumo dizer que é classista, machista, né, racista, né, ainda, sabe, esse olhar atingiu, né, esse olhar da sociedade racista atingiu ele absorveu e reproduz isso. É muito triste isso, né? Eu estava lembrando aqui, com a sua fala, uma situação interessante, não, triste, né? De uma criança que estava passando, criança, menos de 9 anos de idade, passando por situações de racismo e ela não compreendia, né? Então ela somatizou isso no corpo, criando inúmeras doenças, né? E aí ficou com dor de cabeça, muita enxaqueca, não queria mais ir para a escola. E a mãe fez vários exames neurológicos, passou por várias baterias de exames. E no psicólogo foi descoberto que ele tinha em algum momento, imagina a criança, menos de 9 anos de idade, tinha passado por racismo. Né? Então, como ele não compreendia, foi no psicólogo, na terapia, que identificou, né? Durante uma fala dele, que ele falou, ele esboçou assim, eu queria tanto ser igual à minha avó. E aí foi que foi descoberto o motivo, né, da doença dele, do adoecimento dele. E aí foi que foi feito todo um trabalho em cima disso, todo um letramento, né, racial, apesar da mãe dele, desde do ventre, né, já empoderando ele, desde sempre, dentro de casa, mostrando para ele quanto que ele era belo, quanto que ele era importante, quanto que ele tinha valores, né? E isso não foi o suficiente, porque quando rompeu a bolha, né, da família, ele foi para conviver na sociedade e já na escolinha, outros amigos da mesma idade que ele, né, já trouxe esse recorte, né? Porque ele não sabe, criança não sabe, ele ouve, né? Aprende. Então, provavelmente, essa criança nem sabia do que ele estava falando, né? E chamando ele, e provocou toda essa situação nessa criança. E aí, depois disso, foi feito todo um trabalho e ele conseguiu superar, um pouquinho maior já, acima de 9 anos de idade. Ele continuou
sofrendo, e a última tentativa de fazer com que ele se sentisse mal, chamaram ele de macaco, né? Mais uma vez, aí ele se impôs, ele conseguiu ele conseguiu responder, né? Dentro do repertório que ele tinha ali, ele conseguiu responder. Ele chamou a professora agiu ali imediatamente, chamou os pais, e aí conduziu de forma correta a situação e ficou acompanhando, né? A família ficou acompanhando essa criança e percebeu que o quanto que ele evoluiu. E aí, porque ele já estava empoderado, né? Então, ele soube lidar com a situação. Não é que ele não sofreu, ele sofreu, mas dessa vez ele sofreu de forma diferente. Ele não ficou ali no lugar da vítima, né? Ele não ficou ali guardando aquela mágoa para si. Isso para somatizar no corpo e transformar em outras doenças, né? E depois disso, ele pediu a mãe para fazer tranças, né? Então ele foi para a escola de trança, aí teve uma situação um evento na escola, ele disse que queria representar a África e se vestiu todo, né, com a roupa da África, e isso é empoderar. Então, assim, a importância, né, do conhecimento, porque se essa mãe não tivesse feito o letramento, né, entender também a história dela, se essa mãe ela não entendesse a história de onde ela veio, dos ancestrais, a importância, né, da história dela até a concepção, ele não saberia. Ele seria mais uma criança sendo violentada, né, porque isso é uma violência, é um crime, né, o racismo. E hoje, para a felicidade, né, da família, ele hoje é um menino empoderado. É por isso que eu acho que é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Porque somos nós que geramos, né? Somos nós que geramos. Então, não é que seja apenas a responsabilidade da mulher, mas como nós geramos, e tanto a mulher como o homem, né? Sendo no papéis ali de pais, então ele tem essa responsabilidade de instruir, né, de alimentar essa criança de informações para que ele possa conviver nessa sociedade, mesmo que nós sejamos a maioria, né, que o Brasil somos maioria negros, e podemos passar, né, pelo menos com menos sofrimento, com menos dores. A construção, né, da autoestima e esse reconhecimento, ele é muito importante, né? E a gente pode fazer analogia, pensar em uma árvore, né? A árvore grande, saudável, que dá frutos, certamente tem raízes boas e profundas, né? Então, isso serve para nós, né? Conhecermos as nossas raízes, né? Entendermos que se hoje nós temos as oportunidades que temos, é porque alguém morreu, né? Lá atrás, para que nós tivéssemos as oportunidades, né? E onde eles criaram muitas estratégias, né? Muitas formas inteligentes de poder estar driblando as condições que aquele período ali da escravidão proporcionava, né, ao nosso povo, né? Então, resistência, inteligência, e eu penso muito que a abordagem que a gente tem que fazer para poder estar se opondo ao racismo tem que ser de um lugar calmo, tranquilo, né? Aonde a gente tenha conhecimento e ferramentas para o combate, né? Porque combater violência com violência vai gerar mais violência, né? Então eu parto assim desse princípio mesmo, né? De ter conhecimento para que nós possamos estar fazendo, né? Essa frente de uma maneira inteligente, né? Até porque a sociedade ela não espera que nós, pessoas negras, independente de ser homem ou mulher, saibamos falar, saibamos nos comunicar, né? Então, o silenciamento que nos impuseram durante tantos e tantos anos, né, de uma maneira velada, ainda existe, né? Então, quando a gente se posiciona, né,
com a postura adequada, uma postura ereta, e se opõe, né, de forma inteligente, desmonta, né, a pessoa que está praticando aquele ato ali. E também eu, como alguém da área do direito, não posso também deixar de falar dos mecanismos legais que existem para isso, né. Aqui em Porto Alegre a gente tem a delegacia especializada, né? Tem a Comissão dos Direitos Humanos, então nós temos mecanismos e aparatos legais também para estar nos dando todo esse suporte que é necessário, né? E como o tema, né, de hoje, assim, que nós trazemos é quando a cor da pele conta a nossa história, a gente quer transformar essa cor em luz e não como um marcador de opressão social que nós já estamos vivendo há tantos e tantos anos, né? Em que pese a sociedade ela tem tido alguns avanços consideráveis, né? E isso muito em função do trabalho da sociedade civil, da conscientização que é feito dentro de algumas escolas, né? Mesmo sabendo que ainda os professores precisam ter mais suporte, né? Precisam ter mais condições de estar passando isso, né? Essa questão para os alunos. A gente já teve esse avanço, né? Os movimentos, né? Os movimentos negros pelo Brasil afora, né? Que fazem parte desse processo histórico e contribuíram muito, né? Mas ainda há muito o que se construir, ainda há muito o que se buscar no sentido desse avanço social para homens e mulheres pretas, né? Como um todo, né? Pois é. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer aqui a presença de Rose, de Manu, minha amiga. Cheiro, Manu. Minha irmã Silvia, minha amiga Anne. Um cheiro, saudade de você. Meu cunhado Jefferson. Que bom. A Anne não é tua, a Anne é minha, nossa amiga lá da África, de Angola. Nossa Cadê mana. ela? Tá aí, ó. Anne Tamba. A Rutinha, Anne! a Ruth é nossa. Não, A primeiro é minha. Ruth é a Anne. Anne, você, olha só, eu tava pensando nela, na nossa amiga angolana. Angolana, É não é a isso, Anne? Ruth, isso. Pois é. Olha, E eu tava pensando que era uma amiga minha, mas você também é minha amiga, tá? minha Anne, é minha. Mas você que era uma amiga minha que também é Anne, porque botou Anne, eu conheço como Ruth, Sim, né? Ai, que bom que você tá aí. E Vamos Seja marcar uma muito live com você para bem-vinda. poder a gente conhecer também, né? Como é, como é, mesmo sendo na Angola, como se aí também impera o racismo, de que forma, né? A gente quer saber. Vai ser muito construtivo para a gente. Eu já iria falar sobre isso, né? Eu quero desde já deixar o convite aí para a Ruth. Em uma Isso. próxima vez a gente alinha a questão do horário, né? Porque o horário daqui e lá é totalmente diferente, então a gente Isso. alinha de acordo com o que dá melhor para ela e vamos fazer aqui uma Esse live com bate-papo, né? você, com Para a gente nossa conhecer. mana de Angola, que fica em África. Ela Olha é da aí, capital Luanda. Luanda. eu vou te dizer Maravilha. que Maravilha. convite, Seja porque muito eu já convidei bem-vinda. antes. Viu, Andressa? Tá atrasada do convite, porque eu já convidei antes. Já convidamos Mas aqui. Agora é ela vai para o perfil oficial. de todo mundo. Olha Exatamente. lá, ela disse que lá são 0 hora. Que honra. Ela está nos Meia-noite. assistindo. Que Meia-noite. honra. Aqui pra gente é 20h33. Aqui Então no nós Brasil. Eu temos tô que falando de fazer mais cedo. Salvador. Eu tô falando de Salvador, Bahia, né? E a Andressa tá falando do sul da Bahia, né, Andressa? Isso, Camaquã, Bahia. Camaquã, E a Bahia. Rosângela é de Porto Alegre, do outro lado do país. Ela conhece aqui. Ela conhece aqui. Já conhece? Conhece. Tá faltando conhecer então Salvador. Já conhece, Ruth? Ela vai falar aí, se ela já conhece Salvador. Então, voltando aqui para nossa Eu tema. tenho uma pergunta aqui para trazer, né? Para a
Rosângela, que hoje ela trabalha também como técnica social. Então, assim, nesse seu trabalho hoje que você vem fazendo diretamente com as pessoas, né, no trabalho social, como isso abriu a sua visão sobre a real situação do nosso país, de quanto os negros são menos favorecidos de fato. Acredito que você hoje, como técnica social, você hoje tem muita experiência para falar de fato sobre isso. Então, a experiência mesmo que eu trago, assim, hoje eu estou na parte de quem oferece o serviço, né? Mas toda a minha vida eu morei no Morro da Polícia, aonde minha família, os meus vizinhos, as pessoas aos quais eu me relacionava eram usuários deste serviço, tá? Que são os serviços da rede socioassistencial, serviços básicos, né? Da rede básica. E por um tempo eu saí, né, dessa comunidade, fui estudar, construir minha vida, né? Fiz a faculdade, fiz pós, e fui seguindo meus estudos. E hoje eu volto para essa comunidade num lugar diferente e percebo, eu olho muito além do que só a pessoa usuária daquele serviço. Também, como terapeuta, eu vejo uma pessoa que está com a mente ali manipulada, né? Que alguém disse que o máximo que ela pode conseguir é um benefício do governo, vamos se dizer assim, não que eu seja contra, né? Mas eu entendo que todas as pessoas elas conseguem construir uma trajetória de sucesso, uma trajetória em que lhe dê outras possibilidades, né? Por óbvio, que a pessoa está passando por uma situação de vulnerabilidade, ela precisa de um aporte, ela precisa de um suporte. Mas o que eu percebo muito dentro das comunidades, conversando, eu percorri toda a cidade de Porto Alegre no ano agora de 2025, muitas pessoas com a mentalidade de escassez mesmo, sabe? De acreditarem que não conseguem, que não podem, que não é para elas, né? Que o máximo que elas podem viver é o que elas estão vivendo, e isso reproduz para os filhos, e ainda e aí me faz refletir muito assim. O meu papel é de emancipar a mente dessas pessoas. Mas como é que eu vou emancipar a mente de uma mãe, por exemplo, que tem 5 filhos, que é mãe solteira, que trabalha o dia todo e que está na sobrevivência? Eu não consigo falar de expansão de consciência para aquela mãe que o que ela ganha só vai para o arroz, feijão e leite dos filhos. Eu não consigo falar para ela de possibilidades, sabe? Porque ela está focada na sobrevivência. Então, muito da nossa comunidade, ela está pensando em suprir as necessidades básicas. E é difícil, não tem como tu abordar um tema, né? Seja qualquer outro com essa pessoa. Vai falar de feminismo negro, vai falar de expansão de consciência, vai falar de quebra de crenças limitantes. Não, a pessoa não escuta, né? Até porque não é só a sobrevivência dessa mãe, é a sobrevivência dos filhos, né? E a gente sabe que quando fala num filho, tudo muda de figura, né? Mas é muito sobre isso, assim, sabe? E eu tenho também, assim, observei casos de pessoas que mesmo estando, né, nessa situação super delicada, acreditam no mundo melhor, na possibilidade, no crescimento. Outra coisa que eu observei é a informação não chegando nas periferias, sabe? Aqui nós tínhamos um banco de dados com muitos cursos, curso de nível superior, curso de formação, curso de extensão, e aí quando chegava na comunidade para falar, tu sabe que lá tem tal curso que é gratuito, a pessoa não saber. A informação mesmo, aqui realmente ela é necessária, ela não chega,
na comunidade, na periferia. Né? Alguns sofrem com a exclusão digital, que não tem celular. Se tem celular, o celular não tem internet. Se tem internet, a internet não é boa, né? Não sabe mandar um e-mail, né? Então, a gente tem vários... dentro desse marcador social, a gente tem várias questões, assim, que são necessárias ser trabalhadas para poder estar emancipando, sabe, essas pessoas e dando possibilidades para elas de crescimento, assim, de evolução, mudar a mente dela, para poder pensar num projeto de futuro, num projeto de Brasil melhor, né? Porque se a gente quer que os nossos filhos, né, os nossos netos tenham uma vida melhor do que nós tivemos, nós temos que começar a trabalhar agora. Porque o que muda a geração é isso, né? Precisa talvez 10, 20, 30 anos trabalhando um tema para começar a sentir, né, os frutos disso, né? Hoje, a gente está colhendo os frutos dos movimentos que as nossas mães, que as nossas avós, que as nossas tias fizeram. E que muitos nem estão mais aqui na Terra para ver, mas nos deixaram esse legado. E cabe a nós perpetuar, né? Fazer esse trabalho de conscientização com os nossos filhos, com os pequenos, para que isso, né, reverbere de forma positiva. Isso mesmo. O que você trouxe, Roy, é um tema muito importante, né? Porque para a gente falar sobre empoderamento, será para pessoas que já têm um básico, né? Senão não vai adiantar. Elas não vão conseguir, porque justamente elas estão primeiro pensando em sobreviver, né? Ter o mínimo. E em pleno século XXI, tem gente ainda que não sabe nem o que é uma escova de dente, né? Tem gente ainda que não sabe o que é ainda uma sandália. Então, ainda existe, né, esse público, infelizmente. Então, quando a gente está falando aqui de empoderamento, a gente já fala em um processo já para pessoas que já passaram, né, dessa linha de sobrevivência, porque senão, mesmo sendo construído ali, com as ferramentas que é possível, né, ainda assim é difícil para essas pessoas, né, que não tá nem, que está abaixo da linha da pobreza, né? Então, ainda, em pleno século XXI, a gente ainda fala sobre isso, que é uma vergonha, né? Um país tão rico, tão rico, tão próspero, e a gente vive com tanta escassez, né? Escassez em todos os níveis e esferas. A minha sendo ainda o poder na mão de poucos, né? A minha atividade como técnica social foi dentro das comunidades, buscar, através né, das ferramentas que a prefeitura que oferecia, né, emprego para as pessoas em situação de vulnerabilidade e que estavam dispostas a trabalhar e que queriam trabalhar naquele momento. Então, assim, ó, eu me deparei muito com a entrevista tá agendada, a vaga tá garantida, mas a pessoa não comparecer. Aí vai lá e pergunta, fulano, por que tu não foi? Porque eu não tinha roupa. Ou a pessoa vai para... No inverno, a pessoa indo fazer entrevista de chinelo e meia, porque não tem um tênis para colocar. Né? Não ter shampoo para lavar o cabelo, né? Não ter o básico do básico, sabe? Eu não faço nem passagens, né, para se deslocar, porque o programa dava. Eu falo né, e muitas vezes a pessoa assim, eu tava com muita fome, não tava me sentindo fraca naquele dia. Então aí a gente fica pensando, como é que eu vou dar suporte para tudo? Está pensando, ó, a gente já monta um curso, no curso dá a passagem e dá a alimentação, mas aí a pessoa tem uma outra questão, né? Ou então a pessoa não tem celular, ou o celular não tem internet para receber o retorno da entrevista, e assim vai indo, né? Então são muitas questões realmente
que ainda estão abaixo da linha da pobreza, comunidades aqui que não têm saneamento básico, comunidades que não têm ônibus, né? Então a pessoa só pode trabalhar ali no entorno porque não tem como se deslocar para um bairro longe, que não tem luz, não tem segurança, né? Então muitas questões ainda que precisa se trabalhar a nível social. Então, quando a gente fala de consciência negra, de empoderamento, a gente já está, vamos se dizer, falando para quem está na metade da régua. Mas tem ainda toda uma comunidade que está lá embaixo e que a gente também precisa atingir e precisa falar dessas pessoas, né? Precisam de um suporte muito maior. Muito maior. Existem, pelo que você trouxe aqui pra gente, isso é algo, nossa, que essa live de hoje está sendo muito rica, porque acaba tirando aquela ilusão que muitos têm de que os programas sociais são perfeitos, que a pessoa que não vai atrás. Só que não. Existem sim programas sociais, só que esses programas conseguirem chegar até as pessoas que realmente necessitam é um caminho grande a se percorrer. Porque, como que você trouxe aí, existem vários fatores que impedem essas pessoas de conseguirem ser assistidas da forma correta. Isso. Então, é um processo muito longo, algo que precisa, de fato, de mais atenção. Não é só criar programas, não é só desenvolver, mas é fazer com que essas pessoas consigam ter, de fato, o acesso a esses programas. E é isso acontecendo através de regulamentações de constante monitoramento, né? Exatamente. E como não existe entrega o programa, vocês se virem, eu fiz. Já fiz. Essa é a ideia, né, que passa. Entrega o programa e vocês se virem. Não tem uma fiscalização, não tem um gerenciamento, né, um monitoramento. Então, isso não é efetivo, né? Porque isso fica sendo uma roda, né, o tempo todo alimentando o mesmo do mesmo, e essas pessoas, muitas delas não conseguem atingir, né, acima da linha da pobreza, para que elas consigam enxergar um novo horizonte, porque até então elas só conseguem enxergar ali o que está, né, sendo possível para sobreviver. Então, isso é realmente um assunto muito, muito entristecedor, né? A gente fica muito comovido e abalado. E fica uma sensação de impotência, né? E é por isso que é bom e é importante estarmos aqui para darmos voz a essas pessoas, para que elas possam ser vistas, né? Ser incluída como ser humano, né? Com dignidade que elas merecem, que todos nós merecemos. É isso. E vamos aqui mais uma vez falar, né, sobre esse tema várias e várias vezes, para que a gente consiga alcançar muito mais pessoas, né? Para que a gente possa tocar, vai que chega em alguns corações aí que possam estar ajudando a essas comunidades que são invisíveis, mais ainda, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem esse tipo, né, de trabalho, mas ainda é pouco. Porque a gente está na nossa casa, no nosso conforto, nos nossos privilégios, né? E a gente fica só esperando do poder público que eles façam. Mas a gente também pode fazer. Né? Nós, como indivíduos, né, também temos a obrigação e a responsabilidade para com esse próximo. Então, a gente também pode fazer. Aqui, né, pelo menos assim, as comunidades que eu conheço são comunidades muito organizadas, tá? São comunidades que têm liderança, em sua grande maioria mulheres, né? São muito potentes e que organizam a comunidade. Então, e nós tivemos assim um exemplo muito claro disso durante a pandemia e na enchente que nós sofremos aqui, né?
Tanto é que abrigos para que as pessoas que foram atingidas, né, as famílias atingidas, algumas eram compostas por mulheres. Então, essas mulheres elas foram encaminhadas para abrigos, mas abrigos femininos. E quem é que ficava lá cuidando daquelas mulheres? Outras mulheres que ficavam ali, cuidando, né, para que aquelas mulheres que estavam ali já vulnerabilizadas pela enchente não sofressem nenhum outro tipo, né, de violação. Então, teve mulheres que chegaram a ficar 12 horas, 24 horas, direto ali, cuidando, né? Então, a comunidade em si, ela se organiza, assim. Então, nós temos aqui em Porto Alegre, até é um trabalho a qual eu faço parte, né? Que é o SIM, Serviço de Informação à Mulher. Nós temos espalhados por toda Porto Alegre, região metropolitana, né? Então, são mulheres que são da comunidade, são habilitadas para estar trabalhando, acolhendo mulheres que estão passando por situação de violência doméstica, né? Então, tem muitos serviços que acontecem dentro das comunidades, organizada pela própria comunidade. É nós por nós, né? Não se espera muito do poder público, né? Porque se a sociedade, se a comunidade não se organiza, não consegue a escola para colocar o filho, a creche, o posto de saúde que é tão necessário, o asfalto, o ônibus, iluminação. E olha, vocês estão vendo que eu estou falando de coisas básicas, né? Que já estão elencadas ali na Constituição Federal de 1998, em seu artigo 4º ali, que são os direitos sociais, né? E é isso, para garantir a comunidade se organiza e ela busca suprir. Tem algumas comunidades que buscam distribuição de cesta básica, Dia das Crianças fazem festa, Natal fazem festa, a gente tem muito. Mas tem um outro público em que é muito vulnerabilizado e muito fragilizado também, que são as pessoas em situação de rua, né? As mulheres em situação de rua, né? Então, todo esse público é o público que eu estava atuando até pouco tempo, né? Então, o trabalho social é um trabalho que ele começa, mas ele não tem fim, né? E ele gera um encantamento, porque a gente entende que o pouco que a gente tem para servir para o outro que está recebendo, muitas vezes, é muito, né? Então, o trabalho social, ele tem também esse viés transformador, ele transforma, porque tu entende que são pessoas que estão buscando sobreviver, que estão buscando existir, que a gente pode contribuir com aquele existir, né? Exatamente. Porque empoderamento, a gente passa pelo autoconhecimento, né? E para ter autoconhecimento, a gente precisa ter estudo, né? Ter educação. Então, sem o básico, a gente não consegue empoderar ninguém, né? Então, essa é importante. Primeiro, a gente empodera dando, né, o mínimo para que chegue ao básico, para que a gente consiga, né, trazer o empoderamento, né, dessas pessoas, principalmente estas pessoas, né? Enfim. Conte um pouquinho, Ró, como você se empoderou, né? Como que você se transformou nessa mulher magnífica que você nos apresenta. Então, Como foi essa descoberta? Como foi chegar até aqui? Fale mais sobre você. Eu fui criada pela minha avó, então eu venho desse lugar de muita força, né? A minha avó, ela era assim e ela me passou esses valores, né? E no restante a vida foi me moldando, né? Mas boa parte disso eu reconheço que foi da minha avó, né? Que era uma mulher vinda do interior, né? Trabalhadora doméstica, que passou por muitas situações de ausência de alimentos, situações de humilhação, de racismo, né? Mas a partir disso ela não me passou a dor, ela me passou a resistência, né? Eu acho que a dor ela ficou para ela, né? Mas ela sempre me ensinou a resistir, né? Não só a existir.
Eu acho que eu passei a existir agora. Antes eu estava só na resistência, né? Então, eu tenho exemplos, assim, na minha família muito claros de mulheres muito fortes, né? Tem uma tia também que ela é assim que ainda, né? Está conosco, a minha avó já não está mais, já fez a passagem, né, em 2019. Mas tudo isso começou com ela, né, em casa mesmo, me ensinando, me educando. Muito do enfrentamento, assim, sempre enfrentei, assim, nunca me calei, né? Algumas vezes de maneira equivocada, né? Eu me opunha, mas hoje eu já parto de um lugar assim de reflexão, de conhecimento, né? Mas a minha avó, quando tu me questiona da onde veio dali. Foi ela que abriu, né, a minha porta para isso e eu entrei no skate. Tá mudo. Tá mudo, Helena. Então, você sempre se reconheceu como uma mulher preta ou você se descobriu preta? Não, eu sempre me reconheci porque na escola faziam questão de me chamar de macaca, então eu sempre soube que eu era. Meu Deus. Meus colegas faziam questão de me falar e praticar atos assim terríveis comigo. Então isso para mim nunca foi um tabu, sabe? Até dentro da minha casa, minha avó sempre dizia, né? A sociedade vai exigir muito mais de ti, né, preta, do que de uma mulher branca. Né? Tu não tem o direito de errar, um direito que ela tem, tu não pode, porque senão tu vai ser julgada, né? Tu vai ser apedrejada. Então ela sempre me trouxe isso assim, bem claro. Interessante, né? A gente está aqui em mulheres Eu quero pretas. fazer uma colocação aqui rapidinho, porque assim, Tá. para quem está nos assistindo, né? Eu e a Helena somos daqui da Bahia e a Rosângela é de Porto Alegre. E a Rô, falando sobre essa questão escolar, eu quero trazer aqui, não sei se a Helena passou por isso. Eu não passei nenhum tipo de racismo, nada disso na escola. Por quê? Aqui na Bahia temos muito negros, quase, né, 80% da população é de negros, então não tinha muito essa diferença na escola. Só que já para a parte do sul, a gente sabe que é majoritariamente ali de pessoas brancas. Então, até essa questão racial para você, Rosângela, né, morando assim em um estado que a maioria é de brancos, acredito que tenha sido mais complicado essa questão racial na sua infância em escola, trabalhos, em tudo mais, né? Não estou falando que aqui na Bahia não existe racismo, porque existe. E muito, bastante. Muito. Até de pessoas que são pardas, como que a gente diz aqui, pessoas que são pardas, pardo está dentro, né, da negritude. Só que muitos não se aceitam, né? Isso. Só que eu falo por mim. Passei muitas situações de racismo, só que dentro da família, por ser de uma família branca, uma negra de uma família branca. Mas em escola, trabalho, eu nunca passei nenhuma situação. Então, eu quis trazer, né, esse ponto aqui para a gente ver também essa diferença. Todas nós sofremos algum tipo de preconceito, só que de formas diferentes. Nós estamos em um Brasil tão miscigenado e muitas pessoas ainda têm essa mentalidade, infelizmente. Era que eu ia falar aqui. Muito obrigada, Manu. Muito obrigada por você estar presente aqui conosco nessa noite. Que bom que você está gostando. Quem tiver alguma pergunta, gente, para nossas doutoras aí, temos aí uma doutora bacharelada em Direito, a nossa doutora psicóloga também, Helena. Fiquem à vontade. Isso. Então, é isso. Trazendo esse recorte desse que você trouxe, é interessante, né? Como somos em 5 no nosso grupo aqui de mulheres, nesse movimento que a gente está fazendo. Somos em 5 e cada uma traz uma história, né, diferente.
eu sou filha de pai preto e mãe branca, né? Então, eu não tive na minha infância nenhum, nenhum momento o encontro com racismo, né? Na minha infância era sempre a questão mesmo da econômica, né? Mas eu não tinha, o racismo não era visto, tanto que eu não sabia que eu era preta, né? Eu era apenas uma criança, mulher, uma menina. Então eu fui me ver, me reconhecer como uma mulher preta já adulta, né? Então, quando adulta, foi que eu fui me percebendo como mulher preta diante da sociedade, né? Quando você fura a bolha e vai para o mundo, você começa a ser identificada como mulher, né? Além de mulher, você é preta, né? E depois, quando eu assumi minha coroa aqui, aí era black. Aquela black, né? Não tinha nem mais nome, era black. Então, assim, é como a Nilza Santos, né? Ninguém nasce preta. Eu não nasci. Ninguém nasce, quando nasce uma criança. A partir do momento que ela sai do ventre, ela já é consumida pelo sistema, né, da branquitude. Né? Esse sistema, A você está frase ali, você tá ali tem, no berçário, tem um monte de criança, mas aí você começa a ser distinguido, né? Não, aqui ali é uma criança branca, a loirinha, essa é a preta. Então, já começa por aí. Então, você cresce, né, nesse sistema opressor, tem violento. uma frase muito interessante que eu até citei ontem e vou citar hoje aqui novamente, porque estamos tendo um público maravilhoso nessa live aí hoje. Estou gostando de Ah, ver que todo mundo bom. interagindo, hein? Continue aí. É. É da Obrigada, Silvia, e a Joyce minha irmã. Bert, que Obrigada. diz assim: eu não me descobri negra, eu fui acusada de sê-la. Essa frase eu vi no livro Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, e foi uma frase que me tocou profundamente, porque a gente, quando criança, a gente não tem essa percepção. Eu sou negro, ele é branco. Não, temos percepção de que somos pessoas. Aí é Exato. com o passar do tempo que nós vamos crescendo que vamos começar a ver a diferença social, a diferença de tudo. Porque quando criança a gente não tem essa dificuldade. Hoje eu chamei meu filho, ele está até aqui. O Guinho, vem cá rapidinho. Ele vai fazer uma participação rapidinho aqui, porque eu quero fazer uma que eu estava querendo fazer. Vem cá, passa aqui. Obrigada. Vai passar. É assim, gente. É ao vivo. Esse é meu filho Hugo. Fala oi. Oi, Oi, Hugo. tudo bem? Chega aqui mais. Tudo bom, Hugo? Que lindo! Obrigada. Deixa eu te perguntar aqui para você responder para todo mundo. Tá todo mundo te vendo, viu? Você tá ao vivo. Tá. Você acha seu cabelo bonito? Ó, seu cabelo é crespo. Você acha bonito? Sim, É bonito seu cabelo? sim. Eu gosto do meu cabelo porque é muito bonito. É muito bonito. É. E o seu nariz? Tá bem, E o nariz de mamãe? tá bem. Bem fofinho e bonito. É? É um E o seu príncipe de mamãe? mesmo. Você acha bonito? Eu amo ela. É? Oh, Tá muito bonito. Assim, coisa marrom. linda! Que amor! Ô, Dessa, aproveitando que você trouxe o nosso príncipe aí, se ele tá, quando alguém, se ele já passou por essa situação de racismo, alguém já tentou ofender ele pela cor dele? O negócio parou de funcionar aqui também. Você ouviu a pergunta? Ouvi. Então, não. O que eu quis trazer hoje aqui foi isso. É uma criança. Não tem essa percepção do que são traços negroides. Não, mas então, Ele mesmo não tem.
Essa Entendo, decepção mas eu tô falando justamente isso, por ele não vai ter, perdoar. ele ter essa inocência ainda que, nossa, deveria ser, né, para a eternidade, mas é na escola mesmo, no ambiente escolar que Isso, começa, e vem de outras crianças, porque as outras crianças exatamente. reproduzem dos adultos, O que né? vem em casa. Então, assim, é nesse ambiente escolar, como eu trouxe aqui um recorte de uma criança também que não tinha menos de 9 anos de idade, sofreu racismo por outro coleguinha, né? E aí foi se identificando no processo terapêutico que foi isso que estava ocorrendo com ele. Então, assim, se o Hugo nunca passou por isso. Não, até o momento ele não passou nada disso. Mas o que que eu faço? Eu já trabalho a mentalidade dele dentro de casa. Uhum. Eu trabalho muito a mentalidade dele, explico as coisas para ele. Por mais que ele tenha pouca idade, é uma criança atípica, mas ele já entende e compreende. Então eu falo muito sobre tudo. Ele falou que quer o cabelo black igual uma bola de futebol, ele quer bem Oh! redondinho. Falei que eu vou deixar crescer. E eu sempre Uhum. falo com ele: meu filho, você é lindo. Teve um dia que ele chegou em casa e isso ficou muito na minha mente. Como mãe, né? Ele estava assim, ó, na frente do espelho, assim, ó, fazendo Tenta esse movimento. afilar o nariz. Aí eu falei assim, ué, Hugo, por que você está fazendo isso? Nada não, mãe, porque se meu nariz fosse mais assim, né? Aí eu falei, mas por que que você está falando isso? Alguém falou algo com ele, porque ele nunca falou nada sobre ele. Meu filho, ele é aquela pessoa que tem a autoestima lá em Júpiter, gente. Ariano, ele Olha, é meu pai! ariano nato. Ele se acha lindo, maravilhoso, ele se acha o melhor de todos. E eu falo que ele realmente é. Então, eu tenho essa desconfiança que alguém possa ter falado sobre o nariz dele, que nesse dia ele chegou assim. Aí de lá para cá Uhum. eu venho sempre batendo na mesma tecla, É. falando Que com ele triste, né? sobre os traços dele, sobre o cabelo, sobre tudo, fazendo de tudo para fortalecer a autoestima Imagine dele, se você. Aham. Imagine se você não porque tivesse, né, esse exatamente. letramento, esse empoderamento. Então a gente tem que trabalhar as nossas crianças, nossos filhos, É, muito, muito, muito mesmo, porque o racismo não vai deixar de existir da não, noite para o dia. Acredito que nossa geração não vai ver o fim do racismo, não, mas nós temos que infelizmente. aprender ao que é lidar, a não nos É, calar diante disso. isso mesmo. Ai, que lindo. Ah, mais uma amiga que chegou, cadê ela? Beatriz. Ei, Bebia. Obrigada por ter vindo. Ó, Vivi aqui. Tô amando, Bem-vindo todos. amando. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem trazer Algum alguma relato, situação, algum relato, traga que a pode gente passar. bate esse papo aqui, né? Esse é o momento. E empoderamento, se ele for jogado livremente, né? As pessoas pensam apenas na parte estética, né? Traz apenas a parte estética, achando que ter um cabelo bonito, se arrumar bem, ter postura, saber falar, isso é empoderamento. Mas não é apenas isso, né? Tá bem mais profundo. A raiz é bem lá embaixo, né? Então, para a gente Exatamente. ter empoderamento, a gente tem que ter educação, a gente tem que ter autoconhecimento, né? E aí, através desse autoconhecimento, que a gente vai aprendendo, né? O que é bom para mim, né? E o que não é bom para mim. Né? E aí, a partir desse lugar é que a gente consegue pertencer, né? Que a gente consegue realmente existir, como eu falei lá na frente, né? E eu acho esse assunto muito gostoso de falar, né? Eu fico muito feliz de ver uma mãe empoderada criando um príncipe também empoderado. Essa nova geração que está vindo aí está vindo com tudo, né? Então, a branquitude que aguente, porque somos maiores, né? Estamos em maior número. Então, dessa vez, a história vai ser diferente.
E Eles vão quando se contar uma fala de história diferente, e né? quando se fala de branquitude, não estamos falando da De pessoa pessoa branca. branca, exatamente, A falando do branquitude é sistema. o sistema, Sistema, e é isso. bom deixar isso bem claro, que tem É, pessoas que confundem, né, por falta de informação, conhecimento, informação, confundem. isso A mesmo. branquitude em questão que nós, antirracistas, queremos derrubar é o sistema. Porque É, não adianta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. antirracista. Temos quanto tempo mais de live dessa? Vocês que sabem aí. Ah, é? Ai, olha, Ró. Me fale mais, Ró, você estava me contando outra situação também, né? Que você viveu aí. Me conte um pouquinho dessa experiência da loja. Ah, da loja, gente. Fui numa loja comprar algumas blusas. E aí resolvi comprar todas que eu gostei. E aí, cada vez que eu ia provando, eu chamava a vendedora para ela, né, me dar uma sugestão, falar o que que ela tinha achado. Eu tinha escolhido uma vendedora que a recém estava começando, acho que era o segundo e terceiro dia dela, até para ajudar na comissão, uma menina negra. E aí tinha uma blusa amarela que eu adorei a blusa e chamei ela para perguntar o que que ela tinha achado daquela blusa. E ela disse assim: a blusa ficou linda em ti, porque tu tem a pele clara. Te colocou no nível de uma branca. Imagina. E eu fiquei sem ação. Eu fiquei assim, eu não sabia nem o que responder, sabe? Cada vez que eu olhava para a blusa, eu lembrava da fala daquela menina e eu ficava imaginando que será que ela, o que será que ela tem para contar da história dela, né? O que que essa fala dela, essa narrativa dela quer dizer, né? Então, para ser uma pessoa bonita, tem que ser uma. Quanto mais clara for a pele, mais bonita a pessoa é, né? Então, eu tenho que ser clara para estar no nível estético de uma mulher branca. Então, a fala dela parte daquele pressuposto, né? Eurocentrado, né? E que daquele estereótipo europeu mesmo, né? E ela falou sem perceber, ela falou como forma de realmente me elogiar. E por isso que eu fiquei sem resposta, porque eu não. Até hoje eu não consegui processar aquilo com tranquilidade, assim, essa fala em si, sabe? Imagina, né? Então, aí, mais uma mulher preta, né? Que você estava sendo atendida por. Ela era preta, não é isso? E com ainda a história, ela acredita com a crença de que o que tá no branco é bonito, né? O que o branco usa é que é valoroso, né? É que brilha, é que é bonito. Mas foi o que contaram para ela, né? E contaram para a gente também. A sociedade tentou trazer Machado de Assis como um homem branco, né? O que Então, acontece A Cleópatra também, como com uma uma mulher mulher branca? branca, né? Fora as retratações em filmes, né? Como trazendo a história como sendo branca. Ah, E olha que eu só fui descobrir isso quando adulta já. sim, Meu Deus, quanto tempo eu fiquei enganada! Como assim? Esse ponto Como da assim? Cleópatra é Então, assim, forte. quando a gente diz. Porque no meu imaginário infantil, era aquela historinha mesmo De que todas nós. contaram, né? A Ruth até colocou assim: minha nossa, acho que ela, né, sendo de lá, de Angola, com certeza ela deve conhecer histórias que para nós aqui foram contadas de uma forma totalmente distorcida, ah, né? lembrei agora Os, também, quando eu estava fazendo a minha graduação, eu tinha uma amiga e uma vez eu fui para a praia junto com os familiares dela. E aí eu estava à mesa ali no café e o tio dela chegou e me perguntou assim para mim: Você tem o ensino médio? Aí eu falei: Sim, tenho. Aí eu falei para ele: eu já estava concluindo a faculdade já. E falei, né, estou concluindo a faculdade de Direito.
E ele falou, não pode. E eu continuei olhando para ele, ele disse, não, não pode, é mentira sua. Aí eu abri a bolsa, peguei a carteirinha e mostrei para ele. Ele ficou pasmo, sabe? E aí eu vi que pela idade dele, veio de uma outra concepção de sociedade, né? Era impossível uma mulher negra, né? Uma mãe solteira, estar fazendo faculdade de direito. E aí depois, pensando, eu fui entender. Aquilo foi negado a ele, né? Então ele entendeu que era inviável isso, né? Porque a sociedade o tempo todo ela tenta, né? Essa sociedade da branquitude, que a gente fala de projeto social, a gente não está falando das pessoas em si, né? Elas tentam nos silenciar o tempo todo, nos oprimir e tomar posse das nossas narrativas, né? Dizer o que é possível para nós e o que não é possível. Que lugares nós podemos frequentar e que lugares nós não podemos frequentar. Que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Quais as profissões que nós podemos ter e quais nós não podemos, né? O que resta para nós, mulheres negras, o trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico ele é resquício do processo da escravidão, é isso que nos resta. Quando tu vê uma mulher negra fora desse espaço, a pessoa ela fica surpreendida, né? Porque não é a história que querem nos contar. Mas a gente não pode deixar que outros tomem posse da nossa narrativa, uma narrativa que é nossa coletiva, enquanto povo preto, e a nossa narrativa individual, enquanto mulher negra, enquanto homem negro, né? A nossa narrativa nos pertence, só nós podemos falar da nossa história com propriedade, porque fomos nós que vivemos, né? Os nossos ancestrais que viveram, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, né? Não permitir que outra pessoa venha e tome posse, né? Falando assim da estética, o que tanto nos criticam, o que tanto criticam na nossa estética, a gente vê, né, muitas mulheres buscando através de procedimentos estéticos, né? Pois é, interessante isso, quando né? está no nosso corpo é algo a ser criticado, mas quando está num corpo branco, aí é estética, é lindo, né? Exatamente, é incrível isso, né? Como que não se alinha, né? Não se alinha. Você querer discriminar, né? Violentar uma pessoa pela cor da pele e querer os traços dela, né? Nela Sim. Fica bonita, mas em você não. Nossa. Nem isso você pode ter, eu posso. É muito doido. Você vê, né? O Papai Noel, por exemplo. Papai Noel é retratado como um velhinho branco, né? Só que a inspiração dele foi São Nicolau, gente. Nicolau. Né? A gente já falou aqui da Cleópatra, tem o Santo Agostinho, tem vários aqui. Até a Betty Boop, gente. Imagine aí. Até a Betty também. Eles tiraram. Então, olha quantas coisas foram nos roubadas, né, para poder nos colocar nesse sistema, dentro desse sistema. Inclusive, aqui já aproveitando... Oi? Na minha graduação, eu fui escrever sobre os mecanismos de violência, né, da violência doméstica, né, e o meu foco era falar sobre a mulher negra, né, da comunidade, da periferia, né, e a coordenadora do curso de Direito me chamou, né? Ela tinha dado uma olhada no meu TCC e ela falou que eu iria ser reprovada na cadeira e que ela estava me sugerindo que eu falasse sobre um outro tema. E aí eu questionei para ela. Ela estava me questionando por questões técnicas, porque a pesquisa, né, ela não estava de acordo com os padrões da faculdade, ou ela estava me reprovando pelo tema em si, porque o tempo todo ela falava no tema, ela não falava em questões técnicas. E ela falou que seria pelo tema, porque eu não poderia escrever sobre mulheres negras, porque eu sou uma mulher negra, então eu tinha um vínculo emocional com esse tema, e isso prejudicaria a minha pesquisa. Foi quando eu perguntei para ela, se mulher preta não pode escrever algo relevante para pessoas pretas, pessoas brancas não podem escrever para pessoas brancas, porque o vínculo é o mesmo.
Gente, que bela justificativa, né? Nossa, nossa, é assim, Eu não é mudei, a eu não mudei sociedade. o tema, eu não mudei o tema. E ela esteve na minha banca, ela me questionou, uma banca dura em torno de 10 minutos, a minha durou mais de 40, né? De tanto que ela me questionava, buscando brecha para me reprovar. E ela teve que me aprovar e teve que me parabenizar, porque eu não cedi. Mas por que que eu não cedi? Porque eu vim de alguém que me ensinou a não ceder, a não retroceder, né? Então, se eu for ficar com tantos casos assim, nós temos casos infinitos para estar falando, São né? estereotipos, né? Você tem cara de quê, né? Eu também tenho a formação de engenharia, então na época, logo quando formei, eu escutei, né? Não para mim, mas aí ficava assim: fulana tem cara de engenheira, fulana tem cara de arquiteta, mas eu tinha cara de tudo, menos de engenheira, né? Menos de engenheira. Eu achava aquilo ali assim interessante. Eu ficava assim incrédula, né? Porque você precisa ter cara para você ter uma profissão, exercer uma atividade, você precisa ter cara, ter pé, a cor da sua pele, né? Não te dita até a profissão que você precisa estar, né? Ah, É uma loucura, a nossa. Anne ali, a Ruth deu a glória porque ela também é engenheira. Ah, Ah, minha companheira também aí. Pois Isso. é, então é muito interessante. Então, agora, psicóloga, você tem cara, tá. Então você tem que ter cara, né, da profissão. Né? Olha até onde vai a violência, né? Esse sistema. Então, se a gente não tiver pronto, não tiver empoderado, não souber nossa história, então a gente realmente fica bloqueada, a gente não vai. A gente acredita, passa a acreditar, né, que o bom realmente é o branco. E Ó, foi isso, muitas pessoas que são brancas, aí elas ficam reproduzindo, dizendo assim, mas o preto tá também sendo racista com ele, o próprio preto, né? Ele fomenta isso, mas não sabendo eles que não acontece da mesma raça. Não pode, você não pode, não tem como você ser racista com outro preto. Eles não conseguem identificar que para haver racismo tem que haver uma condição de superioridade, né, no sistema. E aí, como eles confundem isso, então eles acham que preto também é racista com outro preto. não, tá só Né? Tem essa. reproduzindo o que a É, sociedade faz com ele. isso. O que. Exatamente. exatamente. Então, lá atrás, nossos ancestrais, eles idealizavam e queriam embranquecer a família por conta disso, da violência. Eles não queriam ver os filhos sendo açoitados, né, sendo violentados. Então, só para isso eles precisavam embranquecer. Né? Então, isso tem que casar com branca, aí vai fazer o quê com a preta, né? Com a mulher preta, com o homem preto? Então, eles vão deixar de existir por serem pretos, né? Então, assim, é muito profundo esse assunto e 500 anos não foi suficiente, né? Não está sendo suficiente, a gente ainda precisa falar dele muitas vezes mais. Eu tô a gente está vivendo também um momento bom, né? Apesar de todos os dias os noticiários apresentarem índices alarmantes, né, de violências contra nosso povo, mas também temos hoje mais representatividade na televisão, né? Mais não vai sair, bloqueou. Representatividade. Me ajudem. Representatividade. Representatividade saiu, né? Para as nossas crianças saberem que elas podem chegar até onde aquele outro chegou, né? Então isso é muito importante para a gente. E como a gente falou desde o início e como a nossa saudosa, né, Neuza de Souza Santos, ela traz no livro dela, né, o Tornar-se Negro, né? Que fala sobre isso. A gente não nasce, né? A gente se torna, né? Porque nos fala o tempo inteiro.
Você não é. Eu não posso ser somente Helena com gênero feminino. Não posso. Eu tenho que ser Helena Helena mulher preta. Como assim? Né? Ninguém, eu não vejo nenhum branco se apresentando. Olha, eu sou uma rosa e sou psicóloga e sou branca. Eu nunca vi ninguém se apresentar assim. Nunca vi. Nunca teve a necessidade deles se apresentarem assim. Mas a gente precisa ser colocada dessa forma, ser apresentada dessa forma, né? Como mulher e como mulher preta, infelizmente ainda, né? Sim, Então, por muito. quê? Oi, Ró. Porque o feminismo em si, ele não consegue contemplar todas as nossas necessidades. Daí vem o feminismo negro, onde tem alguns recortes especiais para as mulheres negras. Então, a gente tem ainda que se colocar como uma mulher preta, né? É isso. E temos quanto tempo de live já? Vocês estão Aí, cansados, gente? Estão gostando do bate-papo aqui, do assunto? Nos conte. amanhã Já tem mais. estamos a Amanhã temos mais. 1 hora e Oi? 20 minutos de live. Ó, Nossa, vamos vamos acabar, encerrar aqui. porque amanhã Vocês, temos mais. amanhã tem Ó, mais. então, só para poder finalizar, quero deixar aqui algumas dicas, né? Algumas orientações para quem quer iniciar esse processo de empoderamento, que é com simples gestos, como pedir ajuda, né? Como assumir um erro, autorresponsabilidade, né? Como escolher algo para você, né? Como finalizar algo que está pendente, como colocar limites. E estudar, gente, buscar, né? Buscar o conhecimento, aplicar, né, na prática, no seu dia a dia, para que a gente consiga romper, né, esse sistema, porque enfrentá-lo já estamos fazendo isso há muito tempo, né? Então a É, gente fale, Ró, por favor. pegando ali o teu gancho, eu sugiro a leitura, assim, para quem ainda não está muito apropriado, assim, né, do tema. Apropriado todos nós estamos, porque a gente vive na pele, mas quem está buscando, começando a estudar, eu acho que a leitura do livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, acho que Perfeito. né? É um E, ponto inicial. e quem já está em condições de leituras mais profundas, Peles Negras e Máscaras Brancas de Fanon. E também eu não posso deixar de trazer aqui, Eu já ó, ia falar, um esse daí é o defeito de cor. principal. Esse aqui é uma bíblia para mim, é um livro incrível, ó, um defeito de cor. Então, Agora se assim, de Ana Maria preparem, Gonçalves. porque um defeito de cor não é mingauzinho, Não. um defeito de cor é feijão com mocotó. Então é para quem já está com o estômago ali fortalecido. Isso. E vai trazer muito repertório, Nossa, né? E vai nos colocar a par da nossa história. É um livro que traz minuciosamente. Inclusive, também a gente não trouxe essa pauta aqui, que também é uma pauta importante sobre religião, né? Das matrizes africanas. Então, a partir do momento que a gente conhece, sai da ignorância, a gente acaba com a violência e com a discriminação com as religiões, né, de matrizes africanas. Quando eles começarem a entender o porquê que existe e que não é nada do que eles profanam, né, o tempo todo ficam alimentando, demonizando. né, reproduzindo o que um fala, o que o outro fala, e não é nada disso. Então, para a gente deixar de ser ignorante, né, esse livro é o caminho também. É, Gente, boa noite, muito boa noite. obrigada. Obrigada, Ró. Obrigada, nossa Obrigada. anfitriã, todos que participaram. Quero Fala. agradecer imensamente a vocês. Sempre que precisarem e puderem, vamos estar fazendo mais lives, abordando muitos outros temas. Muito obrigada a todo mundo que compareceu, assistiu, todo mundo que comentou, engajou. Quem não assistiu completa, que está chegando aí agora, boa noite. Entrou aqui a Cleonice.
Cleonice Alves, Ah, minha psicóloga. amiga. Oi, Boa Cleo. noite, Psi. Outra Um abraço a psicóloga você. maravilhosa. Então, assista que ficará gravada aí no meu perfil. Vou deixar salva na E grade amanhã do tem meu mais, perfil. né? Amanhã tem outra live que será no perfil da Michelle. E Pode não dá falar, pra Amanhã Rô? nosso esquecer tema de vai agradecer a ser eu. participação especial do Huguinho. É o quê, Ró? Agradecer a participação especial do Huguinho. O Ah, Guinho, muito sim. obrigada. Ele tá aqui Um pedindo príncipe, todo mundo para aqui, dar ó, tchau. vão sequestrar você, vão sequestrar o Guinho, viu? Vai. Tá todo mundo aqui, ó, elogiando o Ele tá Guinho. aqui pedindo para dar tchau, gente. Eu tenho Então, que dar tchau. tchau, Tchau. Huguinho. Ó, Amanhã vai ser quem conta a sua história, né? Que é identidade, ancestralidade e cuidado com a mente. Eu vou trazer aqui Viviane. Oi, Huguinho. tchau. Fez Tchau. sucesso, viu? Você fez sucesso aqui. Ah, obrigada. Ai, coisa linda. Beijo. Boa noite, Beijo. gente. Obrigada pela participação de Viu? todos. Ele Até falou, eu amanhã, amo tá? vocês. Conto com a presença de Nós vocês. somos o Huguinho, Um o príncipe. beijo. Tchau, Nós tchau, somos tchau, a tchau, família gente. do príncipe. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.